Muito bem, nós vamos entrar agora no outro item que intitula-se A Reconquista da Identidade. Olha o tema, Reconquista da Identidade. Nós já conquistamos, perdemos e vamos reconquistá-la. Entende? Isso que é interessante que a gente venha a entender. A imaturidade psicológica do homem leva-o a anular a própria identidade. Veja bem, a imaturidade leva-o a anular a própria identidade, face aos receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. A timidez confunde-o, fazendo com que os complexos de inferioridade lhe aflorem, afastando-o do grupo social ou propelindo-o à tomada de posições que lhe permitam impor-se aos demais. A violência latente se lhe desvela, disfarçando os medos que lhe são habituais. Infelizmente, o complexo de inferioridade gera na pessoa uma ação de agressividade. Ele se defende, entende? Isso é muito comum. Você nem começou a falar com a pessoa já vem. Isso é uma defesa própria do complexo de inferioridade. Ocultando a identidade, mascara-se com personalidades temporárias que considera ideais, cada uma a seu turno, e que são copiadas dos comportamentos de pessoas que lhe pareçam bem, que triunfaram, que são tidas como modelares na ação positiva ou negativa, aquelas que quebraram a rotina e que, de alguma forma, fizeram-se amadas ou temidas. Gestos e maneirismos, trajes e ideologias são copiados, assumindo-lhes o comportamento no qual se exibe e consome, até passar a outros modelos em voga que lhe despertem o interesse. Na superficialidade da encenação, asfixia-se, mas se conflitando em razão da postura insustentável que se vê obrigado a manter. Olha o quadro psíquico que a pessoa vive. Francisco, mas será que isso existe? Como não? Como não? Muitas pessoas se suicidam por causa de comportamentos dessa natureza. Eles não toleram a si próprios, né? Como efeito do desequilíbrio, passa a fingir em outras áreas, evitando a atitude leal e aberta, mas sempre sinuosa, que lhe constitui o artificialismo com que se reveste. Vulnerável aos acontecimentos do cotidiano, sem identidade, é pessoa de difícil relacionamento, vez que tem a preocupação de agradar, não sendo coerente com sua realidade interior e, mutilando-se psicologicamente, abandona sem escrúpulos os compromissos, as situações, as amizades que de momento lhe pareçam desinteressantes ou perturbadoras. O indivíduo volúvel, total e completamente instável. A falta de identidade cria no indivíduo sem face, dissimulador, com loquacidade que obscurece as suas as suas reais impressões, sustentando condicionamentos cínicos para a sobrevivência da representação. Cada criatura é a soma
das próprias experiências culturais, sociais, intelectuais, morais e religiosas. O seu arquétipo é caracterizado pelas suas vivências, não sendo igual ao do outro. A sua identidade é, portanto, a individualidade real, modeladora da sua vida, usufrutuária dos seus atos e realizações. No variado caleidoscópio das individualidades, surge o grupo social das afinidades e interesses, das aspirações e trocas, da convivência compartilhada. Os destaques são aqueles de temperamento mais vigoroso, de que o grupo necessita, na condição de líderes naturais, de expressões mais elevadas que servem de meta para os que se encontram na retaguarda. Nenhum contrassenso ou prejuízo em tal exceção. A generalidade é o resultado dos biótipos de nível equivalente, sem que sejam pessoas iguais, que não as existem, porém com uma boa média de realizações semelhantes. A pessoa vai copiar quem está à sua frente. Não importa se é compatível com a sua natureza, com a sua maneira de ser, não importa. O importante é ele estar avançando, né? E nisso dele avançar, ele passa por cima de outras pessoas. Em razão do processo reencarnatório, alguns indivíduos recomeçam a existência física sob injunções conflitantes, que devem enfrentar, sem fugir aos objetivos que a vida a todos destina. Isso é muito interessante a gente refletir. Nós já citamos em vídeo mais recente a respeito do mapa, dos mapas. Na espiritualidade existe um setor onde há o planejamento reencarnatório. Isso não é novidade para vocês, mas é importante a gente raciocinar, né? Porque aqui está dizendo em razão do processo reencarnatório. Nesse processo reencarnatório existem os mapas, entende? O indivíduo, por sua vez, vai com o seu guia, espírito protetor, falar da sua próxima reencarnação, como ele irá se conduzir na próxima reencarnação. Para tanto, ele precisa de optar por estabelecer normas, como será a sua vida. Ele vai ter alguma deficiência, ele vai nascer com uma marca do abuso. Tudo isso é fato. Isso não é uma ficção, não. Isso é fato. Já citamos exemplo da senhorita que é muito bonita na espiritualidade, ia nascer com a beleza de que era portadora, mas ela não quis, porque ela sabia que ela, se nascesse com a beleza que ela tinha, ela iria correr riscos para sucumbir. Então ela desejou vir com certas anomalias, aonde afastasse a possibilidade da queda, não é? Então, já nessa situação, o indivíduo vai tecer o mapa do seu reencarne. Aqui está dito: em razão do processo reencarnatório, alguns indivíduos recomeçam a existência física sob injunções conflitantes, que devem enfrentar sem fugir aos objetivos que a vida
que a vida a todos se destina, ele vai vir com certa limitação e tem que passar a existência com aquela limitação. Conheço casos muito interessantes, muitíssimos interessantes, aonde o indivíduo em vida tenra desenvolveu uma patologia que levou ele para a vida toda com aquela injunção. Na época, contraiu a poliomielite. Ficou sem movimento da cintura para cima e recuperou os movimentos. Ele ficou sem movimento da cintura para baixo e recuperou o movimento de uma perna, e a outra ele ficou com um aparelho ortopédico. Portanto, teve que viver a vida toda com aquela injunção. Por quê? Por causa das suas necessidades reencarnacionistas. Não podemos desprezar isso. Nós temos que entender. Portanto, vamos lutar contra as nossas injunções orgânicas? Não, vamos aceitá-las, vamos aproveitar como elemento ponte para o nosso crescimento. Voltaremos.